Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, quem trabalha com tecnologia sabe bem, os dilemas éticos aparecem o tempo todo e nem sempre é fácil saber para onde ir. Pois bem, a ideia aqui é justamente essa. Vamos usar a ética como uma bússola para navegar nesse mundo tão dinâmico. Pois é. Por que será que esse assunto parece um labirinto? A cada nova inteligência artificial, a cada nova forma de usar dados, surge uma encruzilhada. E para piorar, a internet muitas vezes simplifica demais as coisas, né? Acaba virando um monte de opinião, um barulho que só atrapalha a gente a encontrar um caminho claro. Mas, para nossa sorte, tem gente pensando em como clarear esse caminho. E é aí que entra o livro Ética em Movimento. A grande sacada do autor, o Chico Assis, foi transformar o assunto numa conversa. Em vez de ser um manual cheio de regras, o livro é um diálogo que pega ideias complexas da filosofia e transformam em ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Bem prático. E o primeiro passo para desenrolar esse novelo todo é entender a diferença entre duas palavras que a gente usa muito, quase como se fossem a mesma coisa, mas que na verdade são bem diferentes. Essa distinção é a chave de tudo. Essa pergunta de $1 milhão, não é? A gente fala, isso não é moral, isso não é ético, e mistura tudo. O livro mostra que essa confusão é a raiz de muitos problemas. Entender essa diferença é como passar da primeira fase de um jogo bem desafiador. E aqui a gente consegue ver isso de forma bem clara. Pensa assim, a moral são as regras do jogo do lugar onde a gente vive. O que aprendemos em casa, na nossa cultura. É um código que funciona ali naquele grupo. Já a ética é um passo além. É quando a gente para pensar, ok, mas e se todo mundo fizesse isso? Quais são os princípios que deveriam valer para qualquer pessoa em qualquer lugar? É a busca por algo universal. E esse exemplo da carteira perdida é perfeito para ilustrar. O pensamento moral é quase automático, vem da regra que foi ensinada. Me ensinaram que o certo é devolver. Ponto. Já o pensamento ético expande essa lógica. A pessoa pensa no impacto da ação na sociedade inteira. Puxa, se todo mundo agir assim, a gente constrói um lugar com mais confiança. Percebe a diferença? É sair do eu e pensar no nós. Mas o livro não fica só na definição, não. Ele vai lá atrás, busca na filosofia de séculos ferramentas para a gente resolver os problemas de hoje. E uma delas, vinda de um filósofo bem famoso, é incrivelmente poderosa. Essa frase é do Immanuel Kant. Parece um tava-língua, né? Mas a ideia por trás é simplesmente revolucionária. O que ele quer dizer é: trate as pessoas como pessoas, e não como objetos ou ferramentas para conseguir o que você quer. Cada ser humano tem um valor em si. A grande questão é, como a gente leva essa ideia tão bonita para o nosso código, para o nosso produto, para a nossa equipe? E aqui está a aplicação prática. Usar as pessoas como degraus para chegar no lucro é exatamente o que Kant estava criticando. O caminho ético é construir relações em que o bem-estar de todo mundo importa. Quando a gente projeta um algoritmo ou lidera uma equipe, a pergunta que fica é: estamos construindo pontes e comunidades ou só usando as pessoas como peças de uma máquina? Ok, agora a gente já tem a diferença entre moral e ética e esse princípio do Kant na nossa caixa de ferramentas. Vamos ver como isso funciona na prática? O livro traz um dilema de tecnologia bem real e a gente vai usar essa estrutura para tentar encontrar uma saída. Olha só que situação, super comum hoje em dia. A empresa cria um algoritmo para ser mais eficiente na contratação, mas descobre que ele está repetindo os preconceitos que já existem na sociedade. E agora? Fica aquela tensão. A gente prioriza a eficiência que o sistema promete ou a gente busca a justiça? O que fazer? E é aqui que o método do livro se mostra genial. Vamos passo a passo. Primeiro, a gente identifica a moral da empresa, a regra interna deles. O objetivo é ser o mais eficiente possível. Ok. Segundo passo, vamos aplicar a ética de Kant. Essa IA trata todo mundo como um fim em si mesmo? A resposta é não. Ela está usando dados enviesados como um meio para atingir a eficiência e acaba prejudicando pessoas. Terceiro passo. Quais as consequências disso? A longo prazo, a empresa perde diversidade, inovação e, claro, justiça. E aí, no quarto passo, a gente chega nas soluções práticas. Auditar os dados, ser transparente sobre como o algoritmo funciona e, o mais importante, manter a supervisão humana no processo. Então, a gente acabou de ver como a teoria vira prática de verdade. Agora, o que isso tudo significa para a gente, no nosso trabalho, na nossa própria jornada? No fim das contas, a grande mensagem do livro é essa.
Ética não é um manual de regras que a gente decora e pronto. É um processo, uma jornada contínua de reflexão e principalmente de diálogo. O objetivo não é ter todas as respostas na ponta da língua, mas sim aprender a fazer as perguntas certas. E, para fechar, o livro deixa essa provocação no ar. Num mundo em que a tecnologia muda a cada piscar de olhos, será que dá para ter princípios éticos que durem para sempre? Ou a própria ética também precisa estar sempre em atualização, como se fosse um software em versão beta? Essa é a grande questão que fica para cada um de nós continuar pensando. Muito obrigado pela companhia nesta análise.